No dia 12 de abril de 2026, enquanto as negociações entre os Estados Unidos e o Irã colapsavam em Islamabad, um presidente de um país membro da OTAN subiu a um palanque e ameaçou invadir Israel. Não foi metáfora, não foi retórica vazia. Foram as palavras exatas de Erdogan. Assim como entramos no Azerbaijão, assim como entramos na Líbia, podemos fazer o mesmo com Israel. E Trump não disse nada. Nenhum representante da Casa Branca respondeu às declarações do presidente turco. Um aliado da OTAN ameaçou abertamente o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e Washington ficou em silêncio. Isso não é um acidente, é um sinal, e precisamos entender o que ele significa. Mas primeiro, por que a Turquia está escalando agora? A resposta tem a ver com algo que pouca gente percebeu. Quando as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã foram escolhidas para acontecer em Islamabad, o Paquistão ganhou um protagonismo diplomático que ninguém esperava. Em questão de semanas, Islamabad se tornou o centro do mundo. E a Turquia, que historicamente disputou com o Paquistão a liderança do mundo muçulmano sunita, ficou de fora dos holofotes. Para Erdogan, isso é inaceitável. A Turquia sempre se posicionou como a potência islâmica capaz de liderar o mundo árabe e muçulmano. Ver o Paquistão ocupar esse espaço, mediando a maior crise geopolítica em décadas, é uma derrota simbólica que ele não pode deixar passar. Então, ele subiu a aposta, com uma ameaça militar que trouxe os olhos do mundo de volta para Ankara. Mas há algo além do ego geopolítico. Há cálculo real. Segundo o ranking Global Firepower de 2026, a Turquia é a maior potência militar convencional do Oriente Médio. São 481 mil soldados na ativa, segundo o maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos. Orçamento de defesa de 25 bilhões de dólares anuais. Drones Bayraktar que mudaram guerras reais na Líbia e no Azerbaijão. Fragatas modernas, sistemas de mísseis de curto alcance, a maior frota de tanques da região. Netanyahu respondeu à ameaça chamando Erdogan de tigre de papel e garantindo que o exército israelense sabe se defender. Mas a troca de ataques não parou aí. Nos últimos dias, Israel passou a acusar diretamente a Turquia de atuar ao lado do Irã e de tentar se posicionar como um novo adversário estratégico na região. A resposta de Ankara veio na mesma intensidade. O governo turco afirmou que Israel está tentando criar novos inimigos para sustentar sua própria narrativa de guerra e ampliou as acusações contra a liderança israelense em fóruns internacionais. O ministro das Relações Exteriores israelense chegou a comparar Erdogan a Saddam Hussein, lembrando como ele terminou. São palavras duras, mas são palavras de quem está nervoso. Porque esse cenário cria um problema que os Estados Unidos não têm como resolver facilmente. A Turquia é membro da OTAN desde 1952. Israel é o principal aliado americano no Oriente Médio. Se os dois entrarem em conflito, os Estados Unidos ficam espremidos entre dois parceiros estratégicos ao mesmo tempo. Não existe protocolo para isso. E a Rússia está observando tudo com satisfação. Fontes do Kremlin, citadas pela agência russa TASS, já sinalizaram que Moscou vê com bons olhos a escalada de tensões entre a Turquia e Israel. E por que não veriam? Para Putin, qualquer fissura na OTAN é uma vitória. Ver o segundo maior exército da aliança ameaçar o aliado principal dos Estados Unidos é o melhor cenário possível. A OTAN não está só dividida sobre o bloqueio de Hormuz, agora está dividida sobre quem ameaçou quem dentro do próprio bloco. E nesse contexto, surge mais uma peça que muda o tabuleiro. A inteligência dos Estados Unidos identificou que China estaria se preparando para enviar ao Irã sistemas de mísseis antiaéreos portáteis, conhecidos como Manpads, capazes de abater aeronaves militares voando em baixa altitude. A CNN reportou a informação com base em fontes com acesso a relatórios de inteligência. A China nega categoricamente, afirmando que nunca forneceu armas a nenhuma das partes do conflito. O que se sabe com certeza é o que Trump disse em entrevista à Fox News. Ouço notícias sobre a China enviando mísseis portáteis ao Irã. Duvido que façam isso porque temos uma boa relação. Mas se pegarmos a China fazendo isso, eles receberão uma tarifa de 50%. Uma tarifa de 50%. Essa é a resposta dos Estados Unidos à possibilidade de a China estar armando o país com quem está em guerra. Vale a pena lembrar que quando Trump ameaçou a China com tarifas de 140% numa disputa comercial,
Pequim bloqueou a exportação de terras raras e ímãs para os Estados Unidos. Os ímãs são necessários para fabricar praticamente tudo, de celulares a sistemas de mísseis. A China tem um monopólio mundial desse insumo. Trump recuou. Se a China estiver realmente armando o Irã, a ameaça de tarifa de 50% provavelmente vai ter o mesmo efeito que teve da última vez. O quadro que se forma é o seguinte: do lado dos Estados Unidos e Israel, o bloqueio de Hormuz começou nesta segunda. Nenhum aliado da OTAN quis participar. A Turquia ameaça entrar na guerra pelo lado oposto. A China está aumentando seu envolvimento com o Irã. A Rússia observa e se posiciona. Do outro lado, o Irã resistiu às negociações. O cessar-fogo de 2 semanas, que expira em 22 de abril, está em risco de colapso antes do prazo. E a Guarda Revolucionária Iraniana já declarou que qualquer navio de guerra americano que se aproximar do estreito será tratado como violação do cessar-fogo. A Turquia tem seus próprios interesses econômicos que empurram para a escalada. A inflação no país está descontrolada. O desemprego juvenil passa de 25%. Erdogan precisa de um inimigo externo, de um papel de protagonista, de algo que una o país em torno dele. Uma guerra, ou a ameaça crível de uma, resolve todos esses problemas de uma vez. O que acontece nos próximos dias vai depender de uma coisa simples: se algum dos lados cometer um erro que o outro não consiga ignorar. Um ataque israelense ao Líbano que Erdogan decida tratar como linha vermelha. Um navio de guerra americano e iraniano que chegue perto demais um do outro no estreito. Ou um carregamento de armas chinesas confirmado publicamente. Qualquer um desses eventos pode detonar uma escalada que nenhum dos envolvidos vai conseguir controlar. O Estreito de Hormuz está bloqueado. A OTAN está fraturada. A China está se posicionando. A Turquia está ameaçando. Os Estados Unidos estão sozinhos num conflito que começou como uma operação cirúrgica e está se tornando uma crise com atores demais para gerenciar. Desde a Guerra de Yom Kippur, em 1973, o mundo não via tantos atores diferentes convergindo para um mesmo conflito ao mesmo tempo. Esse é o ponto crítico.